gente gostaria de convidá-los a fazer as suas devidas anotações, né? E vamos ter um momento aí com os nossos convidados para perguntas, né? Ficamos muito felizes por abrir a disciplina com a nossa equipe, que é o Isaac Ferreira, nosso estagiário, a Adriele Moreira, a nossa monitora, e a Jaqueline também, Franco, eu acho que vai estar chegando, já chegou, né? Também nossa monitora. Eles estão coordenando esse trabalho e vão estar aqui orientando vocês em alguma coisa para o funcionamento. Então, passando a bola para eles, Isaac, é contigo. Bom, boa tarde a todos. Eu peço desculpa pela minha câmera, a própria internet desligou ela aqui. Espero que hoje todos possam aproveitar essas palestras. Nós trouxemos 2 nomes de peso na área de mineração, 2 pessoas que entendem bastante do assunto em geral. Vamos iniciar aqui a palestra com o professor Dr. Lucindo Antunes Fernandes, que tem o seu doutorado em Geologia Sedimentar pela Universidade Federal do Pará. Professor, a palavra é sua. Ok. Tá. Bom, obrigado pelo convite, Saulo, Jaqueline, né? Para mim é um prazer sempre estar falando de geologia para os estudantes e para a comunidade em geral, né? E dentro da UFAM, mais ainda. Bom, então eu vou tentar fazer uma apresentação que versa sobre a mineralogia, como foi pedido inicialmente, e ao final a gente vai também falar um pouquinho do que é garimpo e mineração, fazer uma diferenciação, e coincidentemente eu tive um aluno agora recente que defendeu o TCC dele exatamente na reserva Urupadi, no sudeste do Amazonas, em cima de uma área de preservação que simplesmente está sendo invadida por várias atividades ilegais, entre elas o garimpo. Então, eu posso colocar aqui a minha apresentação, né? Sim, professor, fique à vontade. Então, vamos lá. O tema é mineralogia, né? Mineração versus garimpo, né? É o tema do que a gente vai abordar. E para a gente, eu peço que falem, podem intervir, porque eu só estou vendo a tela, tá? Eu não estou vendo vocês. Então, eu não tenho 2 telas aqui. Se por um acaso cair alguma coisa aí, vocês me avisam. Pode falar. Então, a minha apresentação a gente vai fazer assim, vai ter uma introdução, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre o sistema Terra, né? E como é que a gente faz as observações geológicas, né? Para chegar na mineralogia, chegar em outras informações sobre a Terra, sobre o sistema Terra, né? Então, para iniciar, a gente tem que posicionar a Terra no nosso sistema solar, né? E essa figurinha aqui eu gosto muito dela, porque ela desenha o Sol, né, a circunferência do Sol aqui, só uma parte, né? Os planetas internos, a Terra está aqui em azul, né? O cinturão de asteroides, que separa os planetas internos dos planetas externos, ou planetas gasosos, planetas terrestres, né? Que são mais sólidos, têm a atmosfera menos desenvolvida, né? A Terra está aqui. Essa figura ela está toda desenhada em escala, né? Então, a diferença de tamanho que você vê, a gente pode aproximar para o real. Então, a Terra está aqui nesse contexto aqui, né? A maioria dos objetos extraterrestres que caem aqui, os meteoritos, eles advêm desse cinturão de asteroides.
são peças-chave para a gente entender o sistema solar, né? E o início da história da Terra. Bom, quando a gente olha para dentro do sistema Terra, né, a gente já vai olhar, né, a Terra dividida em algumas esferas, né, que estão aqui em inglês, mas é fácil, o inglês muito, muito fácil de entender. Mas aqui nesses sistemas aqui, ó, o sistema geodínamo é o sistema que gera o campo magnético terrestre. Ele envolve as duas camadas mais internas, que é o núcleo interno e o núcleo externo da Terra. Depois tem o sistema da tectônica de placas, né, que envolve a movimentação de um conjunto de placas ao longo da história geológica, que gera cadeias, gera oceanos, gera terras emersas, que são os continentes. Então, são entendidos aqui na interação, na troca de energia entre as esferas aqui, que é a parte do manto, a astenosfera e da litosfera. E o sistema mais superficial, que é o sistema climático, que envolve uma parte da litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Aqui a gente pode incluir já uma nova importante esfera, que não está nessa figura, chama-se tecno-urbosfera, que é a esfera onde o homem entra como agente geológico, né? A gente não vai abordar isso aqui, né? Mas já existem muitos trabalhos que abordam isso, o homem como agente geológico, né? Aqui a gente vê, nessa partezinha aqui dessa figura, a gente vê que soltam como folhas essas camadas, né? Por quê? Porque essas camadas são muito, quando comparadas com as internas, elas são extremamente delgadas, né? São muito fininhas, né? Então, isso a gente não pode perder de vista também quando a gente olha o sistema Terra. O que está aqui na superfície é apenas uma pequena parte da energia que envolve todo o sistema, né? Bom, e nessa figura aqui a gente vê a escala de grandeza, né, ou a ordem de grandeza das observações geológicas, né? Tudo começa aqui no que a gente chama de afloramento, a exposição da rocha, né? Então é daqui que eu tiro a minha amostra de rocha, que vai ser constituída de minerais, e eu posso levar para um estudo onde a escala de grandeza vai diminuir, né? Eu vou chegando a observar, aqui na figura, eu observo as camadas mais detalhadas, depois eu observo uma lâmina delgada, semelhante a uma lâmina de sangue, ao microscópio, né? Ou então vou ao microscópio eletrônico de varredura. Hoje em dia tem até mais do que isso, microscópio eletrônico de transmissão, né, que eu consigo contar os átomos. Ou eu vou no outro sentido, eu vou compondo um quebra-cabeça de um afloramento com outro afloramento, vou fazendo uma relação e monto uma correlação estratigráfica de vários afloramentos, eu entendo como é que era um ambiente, né? Daqui eu consigo compor mapas e faço até uma paleogeografia da região, né? E nessa paleogeografia eu monto as paleoplacas, né? Ou as antigas placas tectônicas que compunham a história da Terra, a partir do momento que elas começaram a se formar, mais ou menos. Hoje está admitido que as placas elas já tinham um determinado tamanho, a partir mais ou menos de 2,8 bilhões de anos atrás, né? Ou seja, cai no finalzinho do Arqueano para o início do Proterozoico, né? Pegando o Paleoproterozoico. Bom, todas essas situações, elas vão cair no âmbito da geologia, né? A geologia é aquela ciência que estuda a Terra, né? O próprio nome está dizendo, certo? Mas o tijolinho disso são os minerais, que faz parte da mineralogia, né? O estudo da mineralogia. Então, tudo começa na mineralogia. Tudo vai estar escrito no mineral, né? Então, entender como o mineral se forma, né? Entender a associação de um mineral com outro, vai ser importante para
para fazer essa interpretação geológica. Né? E na mineralogia, quando a gente entra em mais detalhe, a gente chega na cristalografia, que são as propriedades, onde estão as propriedades dos minerais, dos diferentes minerais que a gente encontra, são mais de 4.500 minerais, mas os principais dão em torno aí de uns 20, uns 50 minerais, os principais minerais, mas cadastrados tem mais de 4.000, em torno de 4.500. Então, entrando na mineralogia, aqui eu tenho uma imagem bonita, né, de um mineralzinho chamado zircão. Isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de varredura. Essa barrinha aqui, ó, ela representa uma escala de 20 micrômetros. Né? Se eu juntar, se eu for medir o comprimento disso aqui, vai dar em torno de 0,1 milímetros. É um grãozinho de areia, né, bem fino, é uma areia fina. Então, esse mineral aqui é super importante na geologia, ele serve para muita coisa, né, porque ele resiste a um ciclo tectônico. Né? Ele é capaz de resistir à erosão, deposição, e gera compor outra cadeia de montanha e ficar assim rodando nas rochas e no magma sem ser destruído. Com isso, ele conta, do centro até a sua borda, ele conta uma história geológica em termos de idade. Ele é muito utilizado para fazer datação radiométrica, datação geológica de eventos geológicos. Bom, mas da onde vêm os minerais? Os minerais vêm dos ingredientes químicos, né, dos elementos químicos que estão presentes na composição do ambiente onde ele se forma, e eles vão depender principalmente das condições físicas de temperatura e pressão, e outras condições também termodinâmicas, tipo EH, pH, né, do ambiente onde ele está se formando. Quais são esses ambientes aqui? Então, no interior da Terra, cristalização do magma por resfriamento, né, processos metamórficos que originam as rochas metamórficas, os minerais metamórficos, que são processos preferencialmente que se dão no estado sólido. Depois vem os processos diagenéticos, que pegam uma areia da praia e transformam numa rocha sedimentar, né, cimenta a rocha, compacta a rocha, e dá uma litificação à rocha. Né? Então, esses processos acontecem próximo da superfície, os diagenéticos, ou então mais profundamente, como os processos metamórficos, 40 quilômetros de profundidade, né? A geração dos magmas, 20 quilômetros de profundidade. Né? Outros também, ou então na parte exterior da Terra, né? Por alteração dos minerais a partir do temperismo. O mineral que já existe, ele se transforma em outro, né? Tipo os argilominerais comuns aqui, nos nossos solos, eles são originados no exterior da Terra, ele não vem de dentro da Terra formado. Ele se forma a partir da alteração de rochas ou processos que acontecem só na superfície da Terra. Ou mesmo cristalização de minerais nas condições terrestres. Por exemplo, o óxido de ferro, uma hematita, ela se forma na crosta laterítica que a gente encontra nos nossos perfis de alteração na região aqui amazônica, que é muito comum. A bauxita, por exemplo, o minério de alumínio, é um produto desse que se forma em superfície. Bom, então aqui está aqui os ingredientes, né? A tabela periódica todinha para a gente pode tirar da tabela periódica aqui, que não vão constar, algumas exceções existem, mas os gases nobres não constam nos minerais, a priori não constam nos minerais, porque eles escaparam, né? Eles não estão presentes. Os demais elementos todos estão presentes, né? Em minerais. Mas desses aqui, tantos, né, 100 e poucos elementos, os principais estão aqui, ó, em peso atômico. Né? Oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio. Posso acrescentar aqui nessa lista o fósforo, o titânio, manganês, né? São elementos principais, vamos dizer, estariam nessa composição que a gente pode expressar em porcentagem da composição da crosta terrestre. Bom, o que é um mineral? Né? Então, o mineral é aquele composto sólido,
formado naturalmente, com composição química definida, né? Mas não fixa, que apresenta um arranjo altamente ordenado, ou seja, os átomos e moléculas estão dispostos nas 3 dimensões de forma ordenada. A gente chama isso de estrutura cristalina. E esses minerais são formados por processos inorgânicos. A grande maioria dos autores, o Manual de Mineralogia, eles admitem esse processo inorgânico, ou seja, processos que não têm a ver com a vida, com a química orgânica. Né? Mas esse conceito ele está mudando. Né? Com o avanço do conhecimento, então já tem algumas áreas admitindo que tudo é mineral, inclusive os orgânicos, de origem orgânica. Não é problema, é só problema de conceito. Bom, tem um outro termo que também é bastante utilizado, que é o cristal. Cristal a definição, por definição, um sólido com estrutura interna altamente ordenada. Né? Ou seja, ele pode ter qualquer origem. Né? Ele precisa ser sólido e ter ordenamento interno. Quando existe uma confusão que fazem com cristal e mineral, que eles querem chamar cristal só para aqueles minerais que têm faces bem formadas. Mas o fato de ter faces bem formadas, ele é uma consequência do ambiente geológico ideal para a cristalização do mineral. A gente pode dizer que todo mineral é um cristal, né? Mas nem todo cristal é um mineral. Por quê? Porque o cristal pode ser de origem orgânica, pode ser de origem artificial. O homem consegue produzir um diamante em laboratório, consegue produzir um córindon para gerar um rubi sintético no laboratório, né? Entre outros processos que ele já domina. Então, o cristal é isso. Outro termo que também é utilizado para descrever material que são encontrados naturalmente nos materiais geológicos é o mineraloide. Mineraloide é aquela substância que ela ocorre naturalmente, ela pode ser sólido ou líquido, mas ela não possui o arranjo atômico ordenado, ou seja, ela não é um cristal, então ela não vai ser um mineral, né? É uma substância amorfa. Né? Entre elas, famosas são a opala, a pérola, né? O petróleo, a própria água do intersticial, que é encontrada nas rochas. Né? Esses são considerados mineraloides. Um outro termo também utilizado é o minério. Né? Minério é todo mineral ou rocha que contém um metal ou um mineral explorável em condições econômicas, ou seja, tem economicidade para você tirar, tem um bem econômico ali. E tem um outro, gema, né? Que é sinônimo de pedra preciosa, que é um mineral que pode ser trabalhado, certo? E ele vai servir para montagem de joias, né? Vai ser utilizado na joalheria. Então, exemplos aí teria o lápis lazuli, o berilo seria uma esmeralda, água marinha, as 2 variedades, o rubi, a safira, né? São exemplos, né? As gemas normalmente são raras, né? Tem uma beleza, tem durabilidade, né? E por isso elas têm essa aplicação. E por fim, a rocha, né? E a rocha que é o agregado natural consolidado formado de um ou mais minerais ou mineraloides. Um exemplo aqui de uma rocha é um granito. Um granito terminado em ito é rocha, terminado em ita é mineral, com exceção da bauxita. Né? Então, mas o que é isso? Uma rocha, ela é constituída de minerais. Então, aqui eu tenho 4 principais minerais que constituem um granito. O quartzo, o ortoclásio, o plagioclásio e a biotita. Né? Você vê os coloridos aqui um pouquinho diferentes. Né? Então, essa rocha aqui, o granito, ela é uma rocha poliminerálica, ela tem mais de um mineral. Pode ter uma rocha monominerálica, quando mais de 90% dos minerais é de uma única espécie. Né? Existe também, mas o nome vai terminar em ito. Bom,
Aí vamos entrar na mineralogia. Então, existem duas classificações, uma classificação cristalográfica e uma classificação sistemática mineralógica. Uma se baseia, a classificação cristalográfica se baseia principalmente nas características de simetria que as estruturas ordenadas dos minerais e, consequentemente, a sua forma externa apresentam, né? E elas estabelecem 7 sistemas cristalinos de referência, que são esses sistemas aqui: triclínico, monoclínico, ortorrômbico, trigonal, tetragonal, hexagonal e o isométrico. Vai passar aqui, não dá tempo de a gente falar sobre detalhes sobre os sistemas, né, numa passagem dessa. Então, aqui alguns exemplos de minerais do sistema triclínico, né? O plagioclásio, a amazonita, são 2 feldspatos, né? A calcantita, um silicato, a rondonita, um silicato de manganês, né? Então, do sistema triclínico. O monoclínico, o ortoclávio, é um outro feldspato de potássio. O spodumênio é um tipo de piroxênio, um silicato de magnésio e ferro. Epidoto, um nesosilicato. A mica, um filosilicato. Nesse caso aqui, essa mica creme é a mica de potássio. No sistema ortorrômbico, a gente tem aqui como exemplo o crisoberilo, a aragonita, que é um carbonato de cálcio. Tem um enxofre, que é um mineral que tem o mesmo nome do elemento químico, porque ele se forma, é um átomo de enxofre ligado com outro átomo de enxofre, forma uma estrutura só de átomo de enxofre e dá o mineral enxofre. O topázio, o famoso topázio imperial, lá de Minas Gerais, tem ocorrência no Brasil, né, principalmente, hoje encontrado em outro país, só tem 2 ocorrências mundiais. Tem no sistema tetragonal, o anatásio, um óxido de rutilo, né, sistema tetragonal. O próprio rutilo aqui, com dois hábitos diferentes. Essas agulhinhas que aparecem aqui é do mesmo mineral, e esse aqui é outra forma que ele acontece, é o rutilo. Aquele mineral, o zircão, aquele mineral da primeira fotografia lá do MEV, é esse mineral aqui, ó, é o zircão, é um silicato de zircônio. A xelita é um wolframato de cálcio. Do trigonal tem a rodocrocita, um carbonato de manganês. Calcita, carbonato de cálcio. Um outro hábito da rodocrocita. O córindon, né, tem a variedade vermelha, que é o rubi, variedade azul, que é a safira, são do trigonal. Do hexagonal, o berilo, a esmeralda, a água marinha, são as variedades de berilo. Mas tem o bismuto também, ó, um outro mineral semelhante ao enxofre. Todos os átomos de bismuto se ligam e formam esse mineral chamado bismuto. No sistema isométrico, né, eu tenho o diamante, o famoso diamante cravado aqui na rocha, e aqui já retirado, né, com as formas bem preservadas de octaedros. E quando lapidado no talhe que foi desenvolvido em cima do diamante, chamado brilhante, né, fica com uma peça maravilhosa aí, tá? Mas tem outros minerais também, a alita, são cubos de alita aqui bem apresentados, octaedros de perita, né, o sulfeto de ferro, aqui é um cloreto de sódio. Bom, e tem também a classificação mineralógica sistemática, diferente da classificação cristalográfica, né, a classificação sistemática, ela se baseia, né, no radical aniônico. Né, esse radical aniônico separa, né, agrupa os minerais que têm propriedades semelhantes, né, de tal forma que uma classificação de compostos inorgânicos foi adaptada, né, para a classificação mineralógica. E subdividiu os minerais em 12 classes, representadas por algarismo romano.
Então, vai da classe dos elementos nativos, a classe 2, sulfetos, 3, sulfossais, 4, óxido de hidróxido, o quinto, aloides e halogenetos, a sexta, carbonatos, a sétima, nitratos, oitavo, boratos, né? A nona, fosfatos, décima, sulfatos, nona, décima primeira, tungstatos, wolframatos, molibdinatos, e a 12ª, os silicatos, né? E os respectivos radicais aqui, que vão estar associados, presentes sempre na estrutura desses minerais, né? Desses, né, os silicatos, sem sombra de dúvida, são os mais abundantes e os mais representativos nas rochas. Eles são responsáveis são os minerais formadores das rochas, são silicatos, né? Os demais, certo? Isso aqui dá em torno de 90%, 92%, os demais vão estar, os minérios, os principais minérios vão estar nas outras, né? Aí aqui, então, tem alguns exemplos, né, da classe dos elementos nativos: diamante, formado por carbono, o enxofre, né, formado por enxofre, o ouro, né, o mineral ouro, formado só pelo elemento ouro. E esse grupo é o menor grupo, é a menor classe de minerais que existe. Tem em torno de uns 20 exemplares diferentes. Está aqui citado aqui: ouro, prata, cobre, platina, arsênio, bismuto, enxofre, o carbono, que pode ter carbono e pode ter o diamante e a grafita. Aí vem mais os sulfetos: sulfeto de chumbo, a galena, pirita, sulfeto de ferro, esfalerita, sulfeto de zinco, sulfossais, arsenopirita, né? A arsenopirita, ela tem esse elemento que é o arsênio, né? E a dissolução desse mineral no ambiente, ele contamina a água com arsênio. Isso é um problema. É um problema que gera contaminação geogênica, contaminação natural. É objeto da geologia médica, né? Um dos ramos da geologia, né? Que o sulfeto de arsênio e cobre, né? Também da mesma forma, né? Associado à pirita. Alita, a gente se alimenta de alita todo dia, a gente bota o sal na comida, a gente usa esse mineral aqui, o cloreto de sódio, né? Normalmente. Tem o cloreto de potássio também, que é silvita, certo? Que é o famoso sal marinho, né? E é o sal que tem aqui em Altazes, que está na briga para ser explorado a 700 metros de profundidade. Aqui um outro halogeneto, que é o cloreto de cálcio, que é chamado de fluorita mineral. Aqui alguns óxidos de ferro, hematita. Esse ferro é o ferro mais 3, né, o ferro oxidado. A magnetita, Fe3O4, ferro mais 2. O óxido de urânio, uraninita. O hidróxido, no exemplo aqui da gibsita, hidróxido de alumínio, esse aqui é o minério de alumínio, da onde sai o alumínio que vai para a latinha de refrigerante, a latinha de cerveja, para quem gosta, ou para a esquadria de alumínio que fica nas nossas casas, né? É bastante utilizado em várias indústrias. O alumínio vem desse mineral. E o carbonato de cálcio, calcita, rodocrocita, carbonato de manganês. Sulfato, né? Sulfato de bário, que é a barita. Sulfato de cálcio hidratado, a gipsita. Esse mineral tem uma curiosidade, tem uma dureza, a gente não vai falar de propriedades, mas todos esses minerais têm propriedades específicas, a gente consegue descrever e identificá-los macroscopicamente, separando a grande maioria. Esse mineral aqui tem uma dureza baixa, ela é uma dureza menor do que a nossa unha. A gente consegue riscar esse mineral, a gipsita. Se ele não for hidratado, o mineral é a anidrita, seria só o sulfato de cálcio. Com fosfatos,
a apatita, né, que é encontrado em rochas ígneas, né, mas ele também, a apatita é encontrado no nosso organismo. Aí. Algumas pedras de rim são a própria apatita, fosfato de cálcio. Né? O nosso organismo, o organismo do ser humano pode segregar e formar apatita dentro do rim, né? Dentro da vesícula também. A wolframita, né? É um outro mineral, wolframato de ferro e manganês. O quartzo, que é um mineral bastante comum dentro dos silicatos, né? O óxido de silício. Esse aqui é fonte de silício. O silício é um mineral, é um semimetal, né? Semicondutor, certo? Que é utilizado na indústria eletrônica, certo? É o responsável pela revolução eletrônica que aconteceu na humanidade, né? Com o desenvolvimento de vários equipamentos, inclusive esse que nós estamos usando agora. Está cheio de pastilhas de silício aqui por dentro dos chips que são utilizados no computador. O feldspato, no caso aqui o microclínio, que é o feldspato de potássio, né, o rosado. Esses aqui são exemplos de dois principais silicatos aí que compõem a crosta terrestre. O feldspatos, mas não é só o potássio, os feldspatos no geral, de potássio, sódio, cálcio, eles são os principais minerais constituintes da crosta terrestre. Em torno de 60% da crosta terrestre é constituída de feldspato. Sem sombra de dúvida, em volume, são os principais minerais que constituem as rochas da crosta terrestre, os feldspatos. Bom, aí, né, para que eles servem, né? Tanto os minerais quanto as rochas. Né? A gente, hoje, existe muita controvérsia, né, no que diz respeito à exploração dos bens minerais, né? Em alguns ambientes, como o nosso ambiente amazônico, né? Isso é muito contestado. Mas as aplicações desses minerais e das rochas, né? Eu digo minerais ou rochas porque às vezes a gente tira o elemento do mineral, às vezes a gente usa a rocha pura para uma aplicação. Né? A gente vai ver alguns exemplos aí. Então, aqui nessa figurinha aqui, né, eu tenho exemplos de óxidos, por exemplo, aqui de ferro. Né? Esses óxidos de ferro eles servem para a indústria do minério de ferro, que vai transformar em aço. O córindo, né? Aquele rubi, pode ser um rubi ou uma safira, aí a aplicação é gemológica, mas ele, como ele tem dureza muito alta, em torno de 9, ele vai para a indústria de abrasivo, né? Ele vai servir o pó de fazer polimento nas superfícies. Né? O gelo lá da Antártida, o gelo das altos picos das montanhas, é um mineral. Ele contém informações a respeito da atmosfera terrestre no passado recente. Né? Então, esse é um mineral. Né? Na realidade, é a água congelada. Né? Cromita, né? O óxido de cromo, ele é um minério de cromo. Sulfetos, então tem alguns exemplos de sulfeto, sulfeto de zinco, sulfeto de chumbo, né? Como minério desses elementos. Sulfato, gipso. Oi. Com licença, professor, só por uma questão do nosso tempo, nós já estamos alcançando o tempo limite de 30 minutos. Opa, então tá deixa eu bom? passar. A gente tem o nosso outro debatedor que também vai falar. Tá. Se o senhor puder já começar aí para a parte de finalização. 5 minutos? Tudo bem, 5 minutos. Tá. Beleza. Deixa eu contar aqui. Então tá. Então esses são os elementos que têm as suas aplicações aqui, diferentes aplicações. Aqui os minerais industriais. Olha aí. Né? Você vê há diferentes indústrias que utilizam os minerais. Né? Então, a construção civil, por exemplo, né, utiliza tinta, utiliza o cimento, né? Tudo isso vem de minerais. Né? A revolução energética, né? A indústria de placas
placas solares, né, as baterias, elas vão precisar de elementos que vêm dos minerais. Então, na realidade, né, o bem-estar da humanidade, ele tem, o bem-estar da sociedade tem a ver com a exploração desses bens, né, que vem dos minerais. Um exemplo, a nossa casa, né, o que é, de onde vem a nossa casa, como ela é construída. Então, nesse slide aqui, você vai ver todos os elementos que tem na nossa casa, com exceção daqueles de origem vegetal, eles vêm da mineração. Não tem para onde a gente correr. Sem a mineração, não tem a nossa casa. O nosso smartphone, o nosso celular, o nosso computador, a mesma coisa. 70 quilos de matéria-prima, né, de minerais que vem das rochas, se transforma em 200 gramas, que é um smartphone. O smartphone está dividido nas 4 principais partes aqui: bateria, tela, chassi, componentes eletrônicos. E aqui tu tem os componentes, os elementos químicos, né, da onde o mineral, da onde ele vem, né, e os países onde estão sendo explorados esses aí. O Brasil figura aqui com a tantalita, onde o Pitinga exporta tantalita, liga de tântalo, ferro e nióbio, né? Contribui nessa parte aqui. Bom, eu tenho aqui eu vou deixar na apresentação, né? Tem duas coisas aqui que dá para a gente olhar, né? A geologia das coisas, né? Outros exemplos de aplicação, que está nesse site aqui da Unicinos, e tem um site do Museu Hans Hebert, que quem quiser ver detalhes e conceitos dos minerais e outras propriedades, vocês consultem esses dois, que é uma boa fonte de consulta, né? Também tem um vídeo, né, que a gente, se der tempo, a gente pode passar posteriormente aí na hora de discussão, né, como é que seria o mundo sem a mineração. Está nesse vídeo aqui, né? 1 minutinho, ele passa e você vai regredir de uma situação atual, uma situação sem os produtos da mineração. Como é que o homem ia ficar na superfície do planeta? Bom, aí, por fim, a mineração, né, e o garimpo, e a atividade legal. Agora, recentemente, 3 semanas atrás, um aluno defendeu, o Tiago Abreu de Lima estudou essa reserva aqui, a reserva florestal, Floresta Nacional de Urupadi, no sudeste do estado do Amazonas, né? E aqui essa unidade geológica, a gente sabe que ela é rica em ouro, né? E a reserva está desenhada aqui em cima, né? Ele mostrou com o levantamento de geotecnologias que o garimpo, né? Infelizmente o garimpo invadiu lá e aumentou, olha, drasticamente a quantidade de área, né, que ele estava atuando, né? Onde que ele está atuando? Ele está atuando exatamente em cima da unidade que tem ouro, que a gente já sabia, como geólogo, a gente sabe que tem ouro nessa área. Aí fizemos essa evolução para ver como é que ele evoluiu. Definimos essas áreas que estavam com a interferência, né, do garimpo. Aqui mostra em 2015, né? Não está aparecendo aqui, está aqui 2015, e aqui em 2022 a situação, ó, como avançou a mineração aqui. O garimpo é essa cor mais escura aqui, né? E, para nossa surpresa, no sul da área, bem aqui nessa pontinha aqui, ó, tem um negócio diferente que não tinha nada a ver com a geologia, certo? Isso aqui é um avanço das áreas da agropecuária. Também avançaram por dentro da reserva do Urupadi, né? Então, uma outra atividade que está impactando na reserva do Urupadi. Outras áreas que tem emergente na geologia, né? Eu elenquei aqui para vocês, né, a geologia urbana, a geologia médica, a geologia de engenharia, a geologia do ambiente, geodiversidade, a parte de geotecnologia, que é esse trabalho que eu acabei de apresentar aí do Tiago, né? E do agrominerais, que é uma aplicação direta com a agropecuária, né? Bom, então era isso. Eu fico à disposição
a apresentação eu vou disponibilizar aí para o professor Saulo, ele passa para vocês, tá? E qualquer coisa a gente está aqui. Muito obrigado, professor. Esse tema que o professor apresentou, ele é bem importante porque ele está presente na nossa BNCC de Ciências, é um assunto que é dado no 6º ano e no 7º ano de Ciências. Então, eu creio que a contribuição para quem já está na escola e para quem vai para a escola nos próximos anos foi essencial. O Dr. Wellington já está aqui na chamada, o senhor está podendo falar? Oi, sim, já câmbio. Estou já finalizando aqui. Tá bem. Antes de eu passar a palavra, a Adriele mandou a lista de frequência no chat. Eu peço que todos preencham, por favor. Agora nós vamos chamar o nosso próximo palestrante, que é doutor em Dinâmica Ambiental pela Universidade Federal de Sergipe, e vai nos trazer um pouco da perspectiva ambiental acerca do garimpo e da mineração. A palavra é sua, professor Dr. Wellington. Oi, som. Vocês estão me vendo aí? Sim. Peço desculpas aí pelo problema tecnológico aqui. Estou fazendo uma transição do celular para o computador. E agora eu vou... A gente não costuma usar muito esse Google Meet, mas eu vou tentar compartilhar aqui a tela para vocês. Janela. Tela cheia. É a opção tela cheia? Deve ser, né? Vou ver aqui. Vocês estão vendo só a minha foto aí, né? Meet, apresentação. Compartilhar. E aí? Estão vendo a minha tela? Sim. Compartilhou. Compartilhou. Beleza. Está no cartaz aí da live, certo? Isso. Ok. Então eu não vejo mais vocês e vocês também não estão me vendo, né? Vocês vão ver só a apresentação. Passou aí? Passou. Bom, então, boa tarde a todos presentes. Eu agradeço pelo convite de estar podendo contribuir com a formação de profissionais na área de gestão socioambiental da Amazônia. É grande esse desafio, mas quando a gente soma as forças, é possível alcançar resultados incríveis. E está de parabéns aí à organização do evento. E vamos lá, fui convidado para falar sobre esse tema, né, do garimpo ilegal na Amazônia e desafios e consequências, né. Eu me chamo Wellington, sou analista ambiental do ICMBio atualmente. Falo isso porque eu fiz o concurso do IBAMA em 2005, né, fui analista ambiental do IBAMA por um tempo, depois foi criado o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, e algumas pessoas foram redistribuídas, inclusive eu. Eu sou geógrafo, formado aí pela UFAM, pela Universidade Federal do Amazonas, e doutor em geografia. Eu fiz doutorado lá na Federal de Sergipe, em Aracaju. Atualmente trabalho aqui em Roraima, né, aqui no olho do furacão, né, com relação aos impactos do garimpo aqui nessa Amazônia Ocidental. E trabalho como chefe da área temática de gestão socioambiental, do Núcleo de Gestão Integrado do ICMBio aqui em Roraima. A gente atua em todas as unidades de conservação federais do Estado, como Monte Roraima, Parque Nacional do Viruá, a Estação Ecológica de Maracá, que é a que mais sofre impactos do garimpo aqui na região do Rio Arariquara. Então, só para contextualizar, né, para quem não tem muito contato com essas siglas, né, IBAMA, ICMBio, né, FUNAI, dessa política ambiental, né, brasileira, o ICMBio, vocês estão ouvindo bem aí, né? Só para confirmar. Sim, tá tranquilo. Tá, o ICMBio, pessoal, ele foi criado em 2007, ele foi criado a partir da divisão do IBAMA. Ou seja, o IBAMA foi dividido ao meio, né, para que fosse criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
como se fosse dois IBAMAs, né? Um ICMBio do lado e IBAMA do outro. A gente que era IBAMA, a gente dormiu IBAMA, acordou ICMBio, né? Teve que mudar o adesivo do carro, a fachada do escritório, né? A roupa, e botar agora ICMBio no lugar do IBAMA. Porque o ICMBio passou a ser o gestor das unidades de conservação federais em todo o Brasil. Essa aqui era uma das atribuições do IBAMA. Nesse tempo, em 2007, o IBAMA começou a perder algumas atribuições, né? Foi se enfraquecendo. Uma delas foi a criação do ICMBio, porque boa parte do corpo técnico do IBAMA era voltado para as unidades de conservação, para a gestão, e essas pessoas migraram para o ICMBio, inclusive centros especializados de pesquisa também. E aí tem todo o contexto político, né, da criação, na época do PAC, que a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente, né, coincidentemente agora é de novo, e a Dilma era da chefe da Casa Civil e estava tocando o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, quando o IBAMA ele estava meio que atrapalhando, né, o licenciamento das obras do PAC, grandes obras, né, de grandes impactos na Amazônia. E o IBAMA sempre teve um rigor técnico muito grande com relação ao licenciamento ambiental. E aí dizem que foi para enfraquecer, né, a versão dos corredores do MMA, o IBAMA, né, a criação desse ICMBio, né, dividiu o IBAMA, rachou ao meio. E aí a ministra Marina Silva, na época, acabou saindo do ministério por conta disso. Enfim, só essa contextualização política, né? O ICMBio começou, essa semana ele fez 16 anos de idade, né? Um adolescente, né? E cresceu muito e se estruturou e se consolidou como um órgão de gestão ambiental federal no Brasil, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É a única autarquia do governo federal brasileiro que tem nome de gente, né? Que é Chico Mendes, que na época a Marina Silva quis homenagear a figura do Chico Mendes, né? Uma figura que representa o ambientalismo, né, brasileiro no mundo inteiro. Mas já tentaram mudar esse nome, a família dele entrou na justiça e tudo assim. Tá até hoje, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O correto seria o Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade, né, algo do tipo, mas enfim. Então, esse instituto, nós temos a missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental, né? A questão da proteção do patrimônio natural, do território, que são as unidades de conservação, e como nas unidades de conservação é permitido algumas categorias o uso sustentável do recurso natural, né, é necessário promover o desenvolvimento socioambiental dessas populações tradicionais nesses territórios, principalmente extrativistas. Então, o Instituto tem essa missão. Nós administramos mais de 334 unidades de conservação federais em todo o Brasil, todos os biomas brasileiros. Vocês percebem no mapa aí que tem uma concentração grande de unidades, né, na Amazônia, e unidades grandes, né, em extensão territorial, e tem várias teorias, né, sobre a concentração dessas unidades de conservação. Quando a gente coloca a terra indígena, né, nesse mapa também fica um mapa de áreas protegidas por lei, com uma porção territorial bastante significativa do território. Sobre esse trabalho, né, de desenvolvimento socioambiental, de promoção do desenvolvimento socioambiental, especialmente aqui em Roraima. Essa aqui é a etnia Ingaricó, na comunidade Caramambatê, que fica lá no pé do Monte Roraima. Nessa foto, se a gente vê até o Monte Roraima aqui ao fundo, né? Então, tem um trabalho constante, né, de promoção do desenvolvimento de atividades socioculturais, educativas e formativas e educacionais com essas populações, voltado para a conservação da biodiversidade, mas também para a geração de renda, né, principalmente para a educação ambiental. Os monitores da própria comunidade são treinados a fazer pesquisa de conservação, que é o Monitor, o Programa de Monitoramento da Biodiversidade, que é como a gente consegue monitorar a saúde do ambiente, do ecossistema, né, a partir da coleta de alguns exemplares ao longo dos anos, e isso gera uma base de dados onde os pesquisadores eles podem mensurar com diversas metodologias e técnicas a saúde daquele ambiente. Aqui é uma turma lá de indígenas também, de monitores indígenas, na região do Monte Roraima, fazendo coleta anual de borboletas, junto com os pesquisadores e demais técnicos do ICMBio. Um outro tema que está incluído nessa missão de proteger o patrimônio natural é a fiscalização, né, que é a fiscalização propriamente dita, que todos conhecem, que é o que fica mais
mais famoso, que é o que mais aparece na mídia, né? Se você digitar no Google concurso IBAMA e ICMBio, você só vai ver fotos de fiscalização. É interessante isso. Você não vê fotos de curso, de monitoramento, de pesquisa, de educação ambiental. Só é foto de fiscalização, né? É o que chama atenção, né? Para quem quer trabalhar na área ambiental, nem todo mundo tem essa visão da fiscalização apenas, né? Que é uma coisa mais policialesca, né, e tal. Mas tem gente que se identifica, né? Eu também já fiz muita fiscalização, hoje estou mais na área socioambiental. Mas uma missão, né, importante, né, uma tarefa importante dentro da proteção desses territórios. E o ICMBio também faz isso nessas unidades de conservação, em parceria com as polícias estaduais, a Força Nacional de Segurança, a Polícia Federal. São atividades que envolvem um certo risco, né, integridade, então nós temos treinamento para uso e porte de arma de fogo, e também algumas táticas e técnicas de abordagens para situações extremas de perigo, como é o caso do garimpo, que é um dos mais, diria, uma das atividades mais perigosas de fazer fiscalização. Tem também a parte do uso público, né, do turismo. Essa a gente até que vê de vez em quando, né, que é o turismo nos parques nacionais do Brasil, né. O governo brasileiro tem trabalhado, né, bastante nessa divulgação, nessa promoção dos parques nacionais, né, do fomento ao turismo, né, que é um tipo de atividade econômica com bastante saldo, né, de impactos positivos, né, na sociedade. Aqui tem algumas fotos do Parque Nacional Lençóis Maranhenses, Ubajara, no Ceará, Jericoacoara, enfim, alguns lugares de trilhas de longo curso. Isso, o ICMBio também tem essa tarefa, né, de promover o turismo e uso público nos parques nacionais do Brasil. Aí, próximo a Manaus, vocês têm o Parque Nacional de Anavilhanas, né, que é o arquipélago das Anavilhanas, que você sai de Manaus, atravessa a ponte, e vai até Novo Airão. Quando você entra na água, você já está no Parque Nacional de Anavilhanas, né, que tem todo um trabalho também de ordenamento com as empresas de turismo, os passeios. É importante dar uso, né, para a biodiversidade, né, para esses ecossistemas protegidos, para que as pessoas possam conhecer e, assim, valorizar e ajudar a proteger esse patrimônio natural. Aqui é uma atividade de elaboração de um programa de gestão territorial e ambiental da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá na região dos Ingaricós também, próximo ao Monte Roraima, porque tem uma sobreposição, né? O Parque Nacional do Monte Roraima, ele é 100% sobreposto à terra indígena Raposa Serra do Sol. E essa porção do parque é justamente na etnorregião onde habitam os povos Ingaricós. E a gente está sempre presente com eles, né? Fazendo mapeamento de uso de recursos, né? De regras, de normas para o uso do recurso, planos para visitação, para turismo, cursos de formação de condutores, cursos de formação de brigadistas, de combate a incêndios, de salvamento, enfim, tudo que eles demandam, né, que a gente pode ajudar a viabilizar, chegar a política pública até lá, a gente faz isso, para que afinal de contas, essas populações, esses povos que estão nesses territórios, eles que estão lá há séculos, né, há gerações, protegendo aquele território, aquela riqueza natural, porque eles têm uma relação muito, muito forte, né, eles não separam, né, sociedade e natureza, né, uma coisa só lá, e aí eles estão lá há séculos protegendo isso, e a gente tem o dever e a obrigação de colaborar com essa missão, já que o Estado, né, o não indígena foi lá e criou uma unidade de conservação, um parque nacional naquele território. A gente está sempre junto com o pessoal da FUNAI também. Aqui é na região da Raposa Serra do Sol, né? Mas esse trabalho também é feito na terra indígena Yanomami, que hoje em dia é o foco das ações por conta da crise humanitária lá, derivada boa parte pela atividade do garimpo, que a gente vai já começar a falar. Então, aqui essa contextualização com relação a esse trabalho de gestão socioambiental, para não dizer que a gente só falou de fiscalização, né, de garimpo ilegal, é importante mostrar esse outro lado, né, desse trabalho. Aqui a gente foi colocar mais placas lá também no PL do Monte Roraima, da região da Serra do Sol, com os indígenas, com o apoio da FUNAI, da Polícia Ambiental. Lá é a fronteira com o Brasil, Venezuela. Ao fundo dessa foto, já a poucos metros, é a Venezuela e a Guiana também, a tríplice fronteira. Então, entrando no tema aqui das unidades de conservação federais, o tema do garimpo ilegal, eu vou falar em alguns momentos, né, da Amazônia, mas eu vou estar relatando aqui o trabalho
aqui em Roraima, que atualmente, inclusive, é o foco, né, das ações do governo brasileiro em combate ao garimpo, apesar de estar tendo outras operações paralelas no Pará e Rondônia, não pode deixar de ter, né, mas aqui é o foco atualmente. E aqui nesse mapa a gente pode ver em verde, nesses polígonos, né, as unidades de conservação federais, aqui em posição de Roraima e do Amazonas. Ali tem a Estação Ecológica de Maracá, Floresta Nacional de Roraima, mais embaixo, Parque Nacional Serra da Mocidade. A gente vê que elas são vizinhas, né, são limítrofes, né, fazem divisa ali com a terra indígena Yanomami. E mais no centro, já no Amazonas, a gente vê a Flona do Amazonas, que é a Floresta Nacional do Amazonas, e o Parque Nacional do Pico da Neblina, que tem a sede lá em São Gabriel da Cachoeira. E essas duas unidades estão sobrepostas à terra indígena Yanomami. A terra indígena Yanomami que se estende, né, do Amazonas, do Rio Negro até aqui Roraima. E aí a gente tem tanto unidades de conservação que são vizinhas, como unidades de conservação que são sobrepostas a essa terra indígena Yanomami. Então, o trabalho das fotos que eu mostrei, né, de gestão socioambiental, precisam ser constantes, né, precisam ser executados de forma efetiva, né, para que nós estejamos sempre próximo desses povos, né, que estão sofrendo as consequências do garimpo ilegal aqui na terra indígena Yanomami. Aqui deu para situar bem vocês com relação à atuação. Nesse mapa um pouco mais detalhado, né, a gente tem a situação da TI Yanomami, com as unidades de conservação ainda aparecendo aí, as sobrepostas e as vizinhas, né, e a gente tem também pistas de pousos clandestinas. Dá para ver nesse levantamento do ICMBio, essas pistas, esses aviãozinhos representam as pistas, né, os vermelhinhos, tem aeródromos privados, também são pistas de pouso, que são regulamentadas pela ANAC, e tem as pistas que o garimpo domina, que tem um quadradinho vermelhinho, né, é onde está o foco de atuação do garimpo aqui na terra indígena Yanomami. Vocês veem que aqui é interessante mostrar, próximo à Flona Roraima, na porção sul, tem um monte de aviãozinho, né, são muitas fazendas que têm bases, né, aeródromos, né, pista de pouso, para fornecer materiais, né, logística e escoamento do ouro e da cassiterita que vem do garimpo aqui na TI Yanomami. Então, eles decolam e pousam aqui nessas fazendas que ficam no entorno da Floresta Nacional de Roraima, aqui na região de Alto Alegre, né, em Roraima. E, atualmente, uma das ações que tem sido feita pela Polícia Federal, ontem, inclusive, cumpri um mandato de apreensão aqui em Roraima, o prefeito desse município de Alto Alegre está considerado foragido da Justiça, por envolvimento, né, com essa logística, né, do garimpo, né, são muitos empresários, né, e políticos envolvidos nessa logística de fornecer materiais para o garimpo, né, e se beneficiar com a venda de ouro de cassiterita. Depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Mas só para situar vocês aqui no espaço, eu sou geógrafo, né, então o geógrafo não consegue falar sem estar mostrando o mapa, né, sem estar localizando os objetos das ações no espaço. Eu queria só tirar uma dúvida com vocês da organização. As perguntas vão ser no final para as duas palestras, é isso, né? Isso, professor. Tá, obrigado. Então, já que estou falando aqui de Roraima para vocês, estou aqui em Boa Vista, né? Eu vou começar falando sobre o impacto da atividade do garimpo ilegal aqui na terra de Yanomami. As próprias bases de controle, de monitoramento, de fiscalização aqui no Rio Arariquara, no Rio Palimiú, elas começaram a ser atacadas, né, por garimpeiros, porque a gente teve recentemente alguns relatórios já divulgados, né, indicando a participação, a entrada de facções criminosas, né, do PCC, do Comando Vermelho, dentro da terra indígena, se unindo, né, a essa atividade do garimpo, meio que fornecendo segurança, né, mas também envolvendo o tráfico de armas, né, de drogas, né, e do próprio ouro. Então, isso meio que tornou a atividade de garimpo ilegal aqui na terra de Yanomami, especialmente, uma atividade muito, muito mais conflituosa e com uma amplitude, né, um alcance muito maior em relação à violência dessa atividade, né. Até então, sempre existiu, há cerca de 30 anos, o garimpo ali na região da terra de Yanomami. Roraima é considerado um estado garimpeiro, né? O símbolo do estado é um garimpeiro, com uma bateia. Então, essa atividade sempre foi muito presente aqui. Só que tinha fiscalizações, né? Mas a coisa não era tão violenta como é
hoje em dia, nos últimos anos, com a entrada das facções, né, do garimpo. E aí as bases começaram a ser atacadas, né? Inclusive, a nossa base aqui na Estação Ecológica de Maracá, aquela que eu mostrei no mapinha, fica na margem do Rio Aripuera, né? Eles entraram lá e fizeram de refém nossos brigadistas que estavam lá de serviço, levaram motores de polpa, tudo que tinha de equipamento, quadriciclos. Alguns foram recuperados, outros não. Então, a polícia faz investigações e tudo, mas o fato é que a gente fica muito suscetível, né, às ações, quem trabalha na fiscalização, especialmente. E também nas outras áreas, que eu mostrei, área de pesquisa, área de gestão socioambiental, a gente não consegue mais acessar algumas regiões, como a Estação Ecológica de Maracá, na cidade de Roraima, por conta do risco, né, de estar em um carro oficial, uma viatura, de estar presente lá e ser alvo também, né, de ataques. Então, a atividade tem sido essencialmente de fiscalização nessas unidades aqui, nos últimos anos. Com relação a consequências, eu vou falar aqui, o tempo, até quando o tempo permitir, né, basicamente de impactos, né, de consequências dessa atividade de garimpo ilegal. Impactos ambientais, né, os impactos no ambiente, no ecossistema, no desequilíbrio ali da biota. Também nos impactos sociais, que são especialmente para a população indígena que mora nas margens do rio. Os impactos econômicos, né? Essa atividade de garimpo tem uma relação muito forte, né, com a economia local, com a economia estadual, né, aqui nos estados da Amazônia, legal, especialmente em Roraima. Impactos na saúde pública, né? A gente tem o fato já comprovado da contaminação dos rios aqui de Roraima por mercúrio, em função da atividade garimpeira. Então, uma consequência negativa, bastante negativa, é essa contaminação dos rios, né, a partir da coleta de peixes, né, que os peixes estão portando ali uma quantidade de mercúrio que acaba chegando até o organismo das pessoas, né. Isso gera uma consequência, um problema de saúde, né, pública, e até da crise humanitária, né, que tem sido tratado com esse nome, né, dos Yanomamis, com relação ao impacto, uma consequência do garimpo, da atividade de garimpo na terra indígena, como eu falei agora há pouco, das facções criminosas, né, do crime organizado no garimpo. Então, essas são as principais consequências, os impactos que a gente pode listar, né. Tem outros desdobramentos, né, em cada tema desse tem vários desdobramentos, mas são os principais eixos assim de atuação hoje em dia para minimizar, para mitigar esses impactos, né, que o governo tem trabalhado nos planos de ação, que é o pessoal da saúde, né, da fiscalização, da proteção. A atividade de garimpo ilegal, eu vou abrir um parêntese aqui, né, para falar que sobre o garimpo, a atividade em si, né. Foi bom ter falado agora, depois dessa magnífica aula, né, do professor Lucindo aí, né, de geologia, de mineralogia, de bioquímica, né, porque eu poderia falar aqui do panorama da atividade de garimpo na Amazônia, né, mas a gente tem mineração na Amazônia, né, tem muitas empresas, né, grandes, multinacionais, que fazem atividade de mineral, exploram, né, minerais na Amazônia, né, de bauxita, de casterita, né, de ouro, de inúmeros minerais, e a gente tem esse lado da mineração, que é legalizado, né, que é amparado pela legislação, mas a gente vai falar especificamente do garimpo ilegal, né, que é a proposta aqui dessa mesa. Então, o garimpo ilegal é aquele que não tem autorização, ou não é nem passível de ter autorização pela lei de crimes ambientais, no caso dentro de terra indígena ou unidade de conservação. Ele é, sem dúvida, a atividade que causa um impacto ambiental maior em relação a demais infrações contra a natureza. O garimpo, ele tem, porque os impactos dele são sistêmicos, né, ali no ambiente, né, desde a poluição do rio até a saúde humana, né, como eu listei anteriormente, né. Então, a atividade hoje que causa maior impacto, sem dúvida, é o garimpo ilegal, né, na Amazônia. Porque o estrago, né, falando bem claramente, né, o estrago que fica é muito grande, né, no ambiente,
E a recuperação, tem se falado, inclusive, né, a recuperação dessas áreas, né, a partir da retirada dos garimpeiros aqui do terreno de Yanomami, essa desintrusão que começou esse ano, né, a partir de fevereiro, o novo governo começou a deflagrar essa desintrusão do terreno de Yanomami, com a saída dos garimpeiros, né, fica esse passivo, né, do impacto ambiental lá no ambiente, e mesmo com os planos de recuperação de áreas degradadas, né, é uma coisa que vai demandar muitos anos, né, muito tempo mesmo para recuperar, muita tecnologia, e são áreas de difícil acesso, são áreas longínquas, né, então precisa todo um cuidado, uma atenção com a recuperação dessas áreas, que o impacto é muito grande. Eu até queria deixar já aqui uma pergunta, já que eu coloquei essas duas fotos aqui da direita, para o professor, que aqui em Roraima, professor, antes a exploração do ouro, a gente fazia apreensões, né, e só tinha ouro, né, combustíveis e tal, e aí, de uns anos para cá, eles começaram a também explorar a cassiterita, né, esse mineral, essa cassiterita, né, que é bem pesada, inclusive, a gente pega uma sacolinha assim, com um pouco dela, não consegue quase tirar do chão, né. O professor pode explicar depois para a gente melhor como é que os garimpeiros eles têm associado, né, essa exploração do ouro com a cassiterita, né, ela tem se mostrado, né, economicamente viável, né, de ser transportada, né, nesses aviões clandestinos, por terra também, ainda tem tido até hoje bastante apreensão de cassiterita aqui, esse mineral que começou a ser explorado junto com o ouro, nesse garimpo ilegal da terra de Yanomami. Aqui todos devem lembrar dessa foto, né, de 2021, no Rio Madeira, né, próximo a Altaz ali, Manicoré, quando a gente teve essas dezenas de balsas de garimpo, né, assim, lado a lado, né, ao longo do rio. A gente não sabe exatamente o que motivou, né, esse movimento de garimpeiros. A gente estava num momento, né, político no Brasil em que o garimpo era incentivado, né, essas atividades eram incentivadas pelo ex-presidente, e aí teve essa organização aí, né, de garimpeiros lá no Rio Madeira, né, meio que uma afronta, assim, aos órgãos de proteção ambiental. E, naturalmente, uma quantidade enorme, né, realmente muita balsa de garimpo ali no Rio Madeira. E aí, com a pressão, né, social dos órgãos de controle, algumas ações foram feitas lá e essas balsas, essas dragas acabaram sendo destruídas, né? Uma parte delas, outras se dispersaram. Isso foi bem emblemático, né? Porque essa imagem circulou o mundo inteiro, né? E ela representa bem o que é esse movimento, a dimensão desse movimento do garimpo ilegal aqui na Amazônia. Aqui sobre o impacto, né, as fotos que eu venho mostrando sempre ressaltam essa dimensão do impacto ambiental no ambiente, né, do estrago que a atividade do garimpo faz, que já são os policiais chegando, né, no maquinário para fazer a destruição. Esse tema é bem polêmico, né, da destruição. Tem gente que a gente vê nos comentários, né, nas redes sociais do IBAMA, do ICMBio, vocês estão poluindo, causando fumaça, porque não tira, não vende, né, não doa para alguém que pode usar essas máquinas. É um debate, né, polêmico, mas tudo que é feito com amparo na legislação, vigor em vigência, e a justificativa principal é que a gente não tem meios, né, logísticos para retirar esse maquinário, né. Mas eles chegaram até lá, né, mas as custas foram muito altas, né, que os garimpeiros levaram até lá, e o governo brasileiro não tem esse orçamento, né, para custear a retirada desse maquinário de lá e trazer para uma região que possa ser utilizado de forma legal, e ainda o risco de ele voltar para lá, né? Então, é polêmico, mas atualmente a prática tem sido a destruição dos aviões, né, inclusive, encontrados na região de garimpo aqui. As abordagens, essa imagem é no Amazonas, né, na região do Rio Japurá. Quando a gente está no Rio, fiscalizando, né, então a gente precisa tomar as medidas de segurança, né, de abordagem que são padrão, né, nas forças policiais, né, para defender a integridade física de todos, né. Então, às vezes parece um pouco muito forte, né, a imagem, né, pessoas passando na canoa, ali são pessoas que estavam na atividade do garimpo, que são trabalhadores, né, que estão ali minerando. O garimpeiro mesmo é o dono do maquinário, né, que tem envolvimento com atividade econômica maior, atividade política, né. E aí a gente acaba passando essa imagem, né, de uma força desproporcional ali no campo com relação aos trabalhadores, mas é algo tudo dentro, né, dos princípios de uso da força. Aqui dá para ter uma ideia, né, do impacto, né, do garimpo, né, do que eu falei agora há pouco, né, o estrago que causa, né, o tanto
de material de solo, né, que é removido, de drenagem, né, da contaminação, do impacto que isso tem no sistema hídrico da região, da poluição dos rios, dos solos. E aí, andando naquela linha lá dos temas, né, que envolve o garimpo ilegal na Amazônia, das consequências, a gente teve a entrada das facções, né, no garimpo, tornando uma atividade muito mais violenta, e também a gente teve as operações de investigação da Polícia Federal têm levado a muitas apreensões de pessoas que financiam essa atividade, né? Como eu falei, quem está trabalhando lá é um trabalhador que estava aqui na cidade, né? Tem a ilusão de ir para o garimpo, ganhar ouro, né? E ajudar a sua família, ou ficar rico, né? Mas ele vai para lá para trabalhar para algum garimpeiro que é financiado por empresários e políticos, né? Então, a Polícia Federal tem feito muitas operações recorrentes aqui em Roraima e outros estados do Brasil, porque é uma rede, né, de pessoas que fazem essa lavagem do dinheiro do ouro que sai aqui da terra indígena Yanomami, para prender pessoas vinculadas a empresas e políticos que financiam esse garimpo. Então, não é uma coisa pontual, local, que tem lá sendo extraído o ouro, é uma coisa muito maior, né? Uma rede, né, de pessoas que financia, que se beneficia dessa atividade tão impactante, degradante para o ambiente e para as populações amazônicas. Eu queria deixar um tempo maior para a gente poder conversar, porque eu sei que são muitas dúvidas, né, com relação a esse trabalho, né, dos impactos, das consequências do garimpo ilegal aqui na Amazônia. Então, eu encerro por aqui essa apresentação e eu gostaria de ter mais tempo para a gente poder dialogar sobre o assunto, inclusive como professor do Sim. Muito obrigado. Agora eu vou interromper aqui, né? Interromper o compartilhamento. Aqui. Muito obrigado, professor Wellington. Foi uma palestra excepcional, que, de certa forma, se complementou com a do professor Lucindo. Deixo aberto agora o espaço para as perguntas do público. Quem tiver interesse em fazer pergunta, pode só levantar a mãozinha. Se não tiver ninguém na fila, pode perguntar. Quem não puder falar, pode mandar no chat que a gente lê a pergunta também, tá bom? A gente podia começar pela pergunta aí que eu deixei para o professor Luciano, tudo bem? Com relação a essa viabilidade, tudo bem, professor? Essa passou a ser viável, professor, para esses garimpeiros, né, a extração da casterita, junto com a exploração do ouro. Aqui a gente vê grandes quantidades de casterita sendo apreendidas, inclusive houve um leilão já, inclusive, esse ano, né, de apreensão de casterita. Uma empresa multinacional de mineração adquiriu essa casterita e esse dinheiro está sendo revertido para as ações, né, de proteção do território Yanomami, inclusive, né, pelo governo brasileiro. Bom, eu não consegui escutar direito a tua pergunta, mas o que acontece... Sim, sobre a casterita, que tipo de uso que eles têm feito a partir dessa exploração, como que eles associaram isso à extração do ouro? Exatamente. O que financia realmente e que permite o financiamento é o ouro. O ouro tem preço para isso, né? Então, uma balsa de médio porte, dessas que, entre aspas, diz que é atividade garimpeira, que isso aí já é uma atividade motor, com mecanizada, isso é mineração, né? Isso não é mais garimpo, pela lei. Uma balsa dessa custa mais de 3 milhões de reais, né? Então, tem balsas que chegam a custar 6, 7 milhões de reais, pelo tamanho delas, né? Isso não sou eu que fiz o preço, não. Quem levantou isso é o pessoal da Polícia Federal. Eu assisti em palestras que eu participei e também eu venho fazendo trabalho junto com a Polícia Federal aqui em Manaus. E o que acontece? Esse minério de casterita e de tântalo que existe na região, ele acaba sendo também objeto de tentativa de desvio, né? Porque o pessoal já está ali, né? Então eles
eles aproveitam a logística que já foi paga pelo ouro e tentam comercializar esse também, né? Mas o ouro, você consegue ele juntar ele em pequenas quantidades. Esse minério de cassiterita, o minério de tantalita ou columbita, ele é muito mais denso. E tu não consegue fazer a separação só do elemento químico facilmente como tu faz do ouro. Então tu tem que transportar ele in natura ou num concentrado, né, que vai ser muito pesado, muito denso. Esse material é muito denso. Então é como você falou, pequenos sacos já estão extremamente pesados. Eles são facilmente pegos, né? É só querer pegar, né? Não tem dificuldade nenhuma em fazer as operações para pegar. Quando você tinha um governo que era, vamos dizer assim, facilitador, não fazia vista grossa para esse tipo de coisa, você passava com isso. Mas se quiser fazer a operação para pegar, é fácil pegar, né? E tanto é que aumentou, né? Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Ok, obrigado, professor. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui na tela, não sei se vai dar para vocês olharem, vou colocar aqui perto. Esse aqui é olha o tamanho da minha mão aqui, ó, né? Ela pesa quase 1 quilo, tá? Só essa amostra. Isso aqui é um rutilo, é um nióbio tântalo rutilo, do Alto Rio Negro. A gente está estudando aqui, né? Tem um aluno fazendo trabalho com ele. Isso aqui, esse outro aqui é um minério, é um cristal, né, bem formado, de tantalita columbita. É um óxido de tântalo, de nióbio tântalo. Também é do Alto Rio Negro. Aquela lá é do Rio Acará, fica em Barcelos. Essa daqui, a gente não tem a procedência muito certa, porque foi de apreensão, né? Tem uma amostrazinha aqui, ó, de concentrado que foi pego pela Polícia Federal, né, que saiu do Yanomami. Esse aqui é de cassiterita, né? Foi de apreensão lá no aeroporto de Boa Vista. Um granuladozinho. Hã? Um granuladozinho bem... É um concentrado de... Eles disseram que é de cassiterita. Mas a gente vai analisar para ver se tem realmente a cassiterita ou é tantalita columbita. Nós temos aqui um trabalho, um aluno que deve estar terminando no início do ano que vem, um trabalho com as cassiteritas, junto com a Polícia Federal, tentando identificar uma característica de assinatura química que permita com que a Polícia Federal, numa análise rápida de campo, ela consiga verificar a origem desse material, né? Perfeito. É uma assinatura expedita, que a gente está chamando assim, assinatura expedita, de campo, com a técnica que eles dispõem hoje para fazer uma análise uma análise química em campo, né? E por isso eu tenho cassiteritas aqui de diferentes regiões. Tem do sul de Roraima, tem de uma parte norte do estado do Amazonas, tem do sul do Amazonas, Rondônia, tem do Tocantins, sudeste do Amazonas, e a gente está tentando fazer isso junto com a Polícia Federal. Esse é uma ação, vamos dizer assim, um trabalho interno aqui do curso, né, que está dando um retorno no sentido de contribuir com a atividade ilegal de exploração mineral na Amazônia, né, ajudando, que a academia pode ajudar aí a Polícia Federal, né? Importante esse trabalho, professor, a gente poder contar com o auxílio, né, das ciências, das técnicas, dos métodos científicos para melhorar a efetividade, né, do combate a essas atividades ilegais.
É como o perito Perito. sempre disse assim nas nossas reuniões, os peritos dentro da polícia, eles não têm tempo de fazer um detalhamento que a academia tem, né? Então, a gente conseguiu fechar essa parceria e agora as amostras estão chegando e a gente está tendo tempo e analisando, usando uma parte da estrutura da Polícia Federal, análise que nós não temos aqui, com análise que nós temos aqui, e vai trabalhando os dados para ver se encontra uma solução. O perito não tem esse tempo, ele tem que responder ao juiz e tem um tempo determinado. O juiz precisa da resposta imediata para dar prosseguimento se o material vai ficar apreendido, se o dono do material vai ficar preso ou não vai ficar preso, né? Aí, então ele não tem tempo. Quando chega o material, ele tem que responder em 5 dias, sei lá, uma semana. É diferente. Então, a gente tem tentado contribuir aqui. O curso de Geologia está tendo uma boa relação com a Polícia Federal aqui no Amazonas. Muito bom, perfeito. Temos pergunta aí, Isaac, de alguém? Eu acho que tinha uma pergunta. Eu acho que eu vim passar uma pergunta. A Jaqueline perguntou mais cedo, ainda na palestra do professor Lucindo, qual era a diferença entre mineral e minério e se o minério, se é considerado minério o mineral que tem valor econômico. Não, exatamente essa diferença. O minério, ele pode ser tanto um mineral quanto uma rocha, certo? Mas o elemento químico, que é o bem econômico do minério, ele, no final das contas, a maioria das vezes, quando você extrai o metal, ele está em um determinado mineral, certo? E esse mineral faz parte de um conjunto de minerais que compõem uma rocha. Se ele existe em quantidade que dá economicidade, economicamente viável a extração, essa rocha é considerada um minério. Aí vai ser minério daquele elemento químico. Vou tentar dar um exemplo. Na minha apresentação tinha um granito. Aquele granito lá, ele não tem nenhum bem econômico, né? Um mineral que tem um bem econômico, economicamente viável a extrair. Então, ele é classificado como um granito comum. O granito aqui no Pitinga, ele tem casterita, que é o óxido de estânio. Tem casterita em uma quantidade, uma concentração anômala, né? Acima da média. De tal forma que, se ele beneficiar o granito, ele consegue um concentrado de casterita, retira esse concentrado, beneficia, tira o estânio, e o que ele gastou para fazer toda essa movimentação, ele ainda consegue lucro vendendo o estânio, né? O lingote de estânio, que isso vai ser feito lá em Sorocaba, em São Paulo. Sai daqui, mas vai lá para Sorocaba. O concentrado de casterita. De tal forma que o granito do Pitinga é um granito, mas ele é um minério de estânio. É a diferença, é um granito que tem mineral, é minério, e um granito que não é minério. Um outro termo que também é bastante utilizado na bibliografia, nos livros, né? É um termo um nome composto, mineral-minério, para se referir àquele mineral que é a fonte do elemento químico principal. Por exemplo, hematita é um óxido de ferro. A hematita é o principal mineral, é o principal minério que contém no minério de ferro, lá de Carajás, por exemplo, né? É da hematita que é retirado o ferro. Por isso, a hematita é um minério de ferro. Na bauxita,
O principal mineral que contém alumínio na bauxita, a bauxita é um minério de alumínio, né? Mas tem um mineral que contém esse alumínio. O alumínio está no hidróxido de alumínio, que é a gibsita. A gibsita é o minério de alumínio. Essa é a diferença entre mineral e minério. Mineral é todo aquele composto com estrutura cristalina, sólido, que compõe uma rocha, né? Esse é um mineral. Se ele tiver um bem economicamente que seja extraído, dá para ser chamado de minério. Pode falar. Perfeito, professor. Obrigado. Teve uma pergunta aqui no grupo do WhatsApp. Teve uma pergunta aqui no grupo do WhatsApp para o Dr. Wellington sobre a questão dos Yanomami. Como que está essa situação atualmente? Ela se encaminha para resolução? Ela já foi resolvida? A situação dos Yanomami? Deixa eu abrir aqui de novo. Pronto. Então, eu tenho aqui um relatório, né, de todas as ações que foram feitas, posso disponibilizar para você posta aí no grupo. E a gente teve um relatório essa semana passada também, divulgado pelas associações Yanomami e Ecoana, que atuam lá no território, as lideranças Yanomami, que o título é assim: a gente ainda corre perigo, eles ainda continuam pedindo socorro, né? O que aconteceu? A gente teve o start, né, o desencadeamento das ações de inclusão da terra indígena, que é retirada de garimpeiros, é uma atividade extremamente complexa, né, que envolve muita logística, né? Eles fecharam o espaço aéreo, os garimpeiros não conseguiram sair mais da terra indígena. Depois eles reabriram o espaço aéreo para que os garimpeiros pudessem sair, né? Só que a dimensão da coisa no território é que é muito grande, né, e complexa, a relação entre o garimpo e algumas comunidades, aldeias indígenas. Vou ser mais bem objetivo na minha resposta, de que a gente tinha mais de 30 mil garimpeiros, né, trabalhadores, né, na mineração, atuando dentro da terra indígena Yanomami. E aí muitos saíram voluntariamente, né, outros se entregaram. O fato é que ainda existe muitas pessoas lá dentro, em áreas de difícil acesso, em áreas longínquas, né. Eles estão esperando que meio que essa operação termine para que eles voltem a trabalhar, porque até então sempre foi assim, né? Faz-se uma operação de fiscalização lá, destrói alguns maquinários, equipamentos, e aí alguns garimpeiros fogem para a mata. Depois que a fiscalização vai embora, eles voltam a trabalhar normalmente, né? E aí eles estão esperando que isso aconteça, né? Só que o governo brasileiro tem mantido, né, desde janeiro, de fevereiro, quando foi deflagrada essa operação na TI Yanomami, as operações constantes, com a Polícia Federal, com o Exército, com a PRF, com o IBAMA, com o ICMBio, são a Força Nacional de Segurança, né, que tem apoiado, né? Agora, dizer que tá resolvido ainda está longe, né? Vou ser bem sincero, ainda falta muito, né? Não é uma ação rápida de ser feita, o território é muito grande, é muito complexo. Ultimamente, as próprias bases de controle que a Polícia Federal ocupa no Rio Palimiú, no Rio Arariquara, têm sofrido ataques, né, de garimpeiros, que tem a facção, né, como eu já falei, envolvida no meio, que tornou esse conflito muito mais violento, né. O fato é que, atualmente, tem tido ações contundentes, fortes, né, do governo brasileiro com relação à saúde dos Yanomami, né, que estavam morrendo, né, de fome, né, de malária, boa parte da população. E aí tem tido ações fortes com relação à assistência da saúde para esses povos, para esses indígenas, e também com relação à proteção territorial, né, que é a fiscalização, a retirada dos garimpeiros propriamente dito, mas é uma coisa que não vai terminar agora tão cedo. Inclusive porque tem orçamento, né? A gente, diferente do governo anterior, agora tem orçamento, né, para ser aplicado nessas ações de forma contínua. Inclusive, como eu citei, o orçamento da Casterita, professor, que foi leiloado, né? Esses milhões aí estão retornando para as ações de proteção do território, de levar a saúde, ações para a melhoria da saúde na TI Yanomami. Então, a tendência é que, de melhoria desse cenário, né? Isso tem um impacto, né? Seria muito simplório a gente falar, vamos retirar todos os garimpeiros, acabou o problema, né, na TI Yanomami. Porque é muito complexa e é imbricada essa relação, né, de garimpos ali. Muitas comunidades eram beneficiadas pelos garimpeiros, né, com o fornecimento de alimentação, inclusive, de
de bens, né, de equipamentos, de motores, e aí eles tinham essa relação de troca, né, os indígenas, alguns acabavam ganhando uma parte, né, para poder permitir a mineração em alguns locais, né, então isso tem um impacto, né, na organização social também indígena Yanomami, né, não é simplesmente só retirar lá os garimpeiros e acabou. Isso tem um impacto forte na economia do estado de Roraima, professor, aqui em Boa Vista, né, tem se falado muito, e aí, acabou o garimpo, está acabando o garimpo, o movimento tem diminuído, né, a circulação de dinheiro, de recursos, porque a gente tem considerado Roraima como uma economia de contra-cheque, né, é basicamente serviço público, né, que move a economia. Não tem indústrias, né, grandes indústrias de produção, né, industrial aqui, geração de empregos, né, basicamente comércio é pouco, né, então o garimpo, costuma-se falar aqui, é o que move a economia de Roraima, porque os garimpeiros, não, as pessoas que têm envolvimento com essa logística, né, eles fazem grandes compras, grandes aquisições, né, nas lojas, então tem muitas lojas de equipamentos, né, de garimpo, de suprimentos, né, então isso movimenta bem a economia aqui. E aí tem feito esse debate aqui em Boa Vista, né, eu tenho acompanhado, né, de como que fica, né, Roraima, Boa Vista se a gente conseguir chegar à total retirada, né, de garimpeiros lá da TI Yanomami, né. Claro que existem muitas opções, né, de desenvolvimento, né, de um estado, de atividades econômicas, né, em outros estados sobrevivem, né, sem ter garimpo, mas é um tema que vai continuar ainda na pauta, vocês vão ver muitas reportagens, matérias ainda, falando dessa desintrusão na terra de Yanomami. Eu vou disponibilizar para você aqui esses 2 relatórios, né, das ações na TI Yanomami, e aí você pode repassar para essas pessoas aí que se interessarem em se debruçarem e ler mais detalhadamente sobre essas ações. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para a professora Aldenisa, que é a professora regente dessa disciplina em conjunto ao professor Saulo. Professora, a senhora está por aí? Professora Aldenisa. Ela estava com problema de conexão na UFAM, e aí não sei se ela vai responder. Ela está no celular. Bem, mas assim, a gente pode fazer aqui o nosso fechamento, né? Eu gostaria de agradecer aqui a nossa equipe de educação ambiental, o Isaac, a Adriele, a Jaqueline, por ter escolhido vocês e ter trazido para essa palavra. Eu acho que ela está tentando falar, muito legal. Olha, voltou, professora Denisa, por favor. Oi, eu estava aqui na minha conexão, vai e volta, mas deu para ouvir algumas partes ainda, mas boa tarde, professor Lucino, boa tarde, Wellington, e todos que estão por aqui. Gostaria de agradecer, né, a participação numa importante tema, né, que hoje é assim, a pressão do nosso Estado, e assim, na universidade pouco se discute ou leva essa discussão junto aos alunos, né, até para ouvi-los, né, a opinião, o que eles pensam em relação a tudo isso que acontece, porque a pressão ela não é só ambiente, né, mas ela está pressionando os povos tradicionais, né, e a gente sabemos que a população normalmente ela fica calada, né, embora as instituições estejam agindo, mas a população está ali, né, esperando que algo aconteça e não tem uma ação realmente proativa, né, e num debate desse é importante, né, ouvir a instituição, o que está sendo feito, né, o que já foi feito, e como isso está sendo, né, visto com essas comunidades tradicionais. Então, nossos alunos eles precisam entrar nessa discussão, perceber essa problemática que está acontecendo, que é muito importante. Então, gostaria de agradecer ao professor Lucino, né, essa disposição embora a gente esteja na universidade, mas, nossa, é tão difícil, né, de conversar. O Wellington, né, que eu acho que eu falava com o Wellington mais quando era do IMPA,
Aí, na verdade, até entramos numa discussão, e se eu conheço o Hélito, já nem me lembrava que você já tinha vindo outro momento da disciplina, foi muito engraçado. Aí o Saulo já diz assim, não, ele foi nosso professor de ciências, né? Aí ficamos, nossa senhora, tá uma confusão já. Mas, na verdade, já conheço o Hélito há muito tempo, né? E assim, sempre realizando um trabalho importante, né? E agora sim, eu fiquei olhando na hora que você mostra, né, ali na canoa, né, com a metralhadora, não sei, o revólver, não sei exatamente o que, mas eu digo, meu Deus, né, que perigo, né, você tá numa ação dessa, de repente ter uma reversão para você, é muito complicado, né? E também no trabalho do professor Lucindo, né, que é tão difícil estimular alunos, né, para descobrir, né, trazer esse conhecimento científico, né, e de repente dialogar com as instituições que necessitam, como a Polícia Federal, como o IBAMA, né, e outras instituições que trabalham com essa temática, né, então é muito importante essa discussão na academia. Eu gostaria de agradecer ao professor Lucinda, ao Wellington e aos alunos que estiveram aqui, aos nossos monitores, né, que organizaram a live, e normalmente a gente está provocando nossos monitores, né, os estagiários, como o Isaac, vamos realizar uma live, vamos trazer uma temática, qual a temática, e a gente consegue realmente, assim, um espaço assim, pequeno, embora, mas traz essa discussão para a academia, que é interessante, né, então gostaria de agradecer também ao professor Saulo, né, que é um estimulador, vamos fazer, né, vamos levar uma temática dessa para os alunos, que é super interessante. Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Gente, eu convido vocês a abrirem a câmera e a gente vai tirar uma foto oficial, porque já deu o nosso horário, né? Aí alguns já têm aula, inclusive. Saulo, só uma palavra. Vocês concordam? Agradeço o convite, tá? E dizer para a professora Aldenise, a vocês, o trabalho que foi apresentado aí do Tiago no final da minha apresentação, teve uma componente da banca que é do IBAMA, aqui, do IPAAN, aqui de Manaus. Prontamente, o Tiago foi convidado a apresentar o trabalho lá no IPAAN. Então, a gente fazer essa interação, essa parceria com instituições, com outras instituições, a gente sair da universidade, né, se expor ao nosso trabalho nas outras instituições, isso é muito importante. A gente está precisando disso como instituição, e para o aluno também, para ele ver que o trabalho, né, os outros colegas que ficam vão ver o trabalho sendo difundido, saindo dos muros da universidade. É muito importante. Obrigado pelo convite. Estamos sempre prontos aí. Grato, professor, grato, Elton. Foi assim, provocante. A gente sai daqui com aquela expectativa, poxa, poderíamos ter conversado um pouco mais. Mas a gente entende que não dá para esgotar, né? Não dá para esgotar o tema. Então, temos os nossos coleguinhas aqui que abriram a câmera, vamos fazer o nosso registro oficial, né? Interrompi. Isso. Eu compartilhei uma tela aí, foi isso? Sim. Apareceu aí? Agora sim, tá todo mundo vendo. 1, 2, 3, vocês deram um sorriso, tá? 1, 2, 3 e... X. Ótimo. Aí eu vou para vocês, tá bom? Professores, uma última palavra para podermos encerrar? Só dizer que eu vou te... Pode falar, professor, eu compartilhei aqui antes da hora. Deu uma diferença. Eu vou disponibilizar a apresentação para o professor Saulo. O senhor pode passar para os estudantes aí à vontade. Grato, professor. Vou fazer assim mesmo. Eu não vou fazer a prova, que era muitos elementos. Tá bom, um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um forte abraço. Até mais. Obrigado, professor. Até mais.
Tchau.